Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos trocar uma ideia e falar um pouquinho sobre Prolabore, o famoso retirada do sócio Exato. da empresa. Estamos aqui com o Marcelo. Marcelo, vamos abrir. Vamos. Gente, é um prazer estar com vocês aqui de novo, com o Lucas novamente, né? Sempre. Retornando. Isso. E aí a gente vai discutir um pouco, né, sobre a questão da retirada. Quando que o sócio precisa de fazer a retirada, né? Qual é o valor, quais são os impactos que tem isso na empresa, né, Lucas? Isso aí. Principalmente em relação a essa questão agora que está aí a reforma tributária, né? Tributária, A gente também vai a passar Receita um Federal pouquinho. com um olhar mais diferenciado para essas questões de retirada de Prolabore, distribuição de lucro, então a gente tem que ter um cuidado maior quando a gente fala sobre esse assunto Exato. também. E também a questão do benefício, né? Porque Boa. às vezes pode parecer só um custo para a empresa, mas isso também traz alguns benefícios e alguns cuidados também que o sócio ali ele precisa de ter, até mesmo por conta da Previdência Social. Perfeito. Então é o seguinte, Marcelo, para a gente iniciar, vamos falar um pouquinho sobre o que é a Prolabore, quando que a pessoa deve retirar, qual o valor mínimo. Perfeito, perfeito. Então, o Prolabore, ele pode ser retirado até no valor do salário mínimo do ano vigente, né? Por exemplo, a gente está em 2026, Perfeito. então o salário mínimo atualmente, né, pode mudar, é de R$ 1.621. Então ali, né, para as empresas do Simples, obviamente que isso vai ter um desconto de INSS de 11%, e para as empresas que são lucro real e lucro presumido também vai ter a parte patronal. Perfeito. Que acaba ali, né, ficando em torno aí de uns R$ 502 para quem é do lucro real e lucro presumido. Para quem é do Simples, R$ 178 em média ali, né, aplicando os 11%. Pessoal, essa questão da retirada do Prolabore, o que a gente sempre indica por aqui? É o seguinte, a partir do momento que o sócio ele abre a empresa, começa a ter faturamento, e isso a empresa já começa a pagar alguma coisa para o sócio, é de suma importância que o sócio ele já faça a retirada do Prolabore, justamente para ele já recolher o INSS, tá bom? Então vamos supor o seguinte, no mês lá foi pago para o sócio o valor de R$ 10.000. Perfeito. Ele tira a Prolabore pela empresa, ou seja, ele paga o INSS dele, então vamos supor que ele recolhe em cima de um salário mínimo. Perfeito. Recolheu em cima de um salário mínimo, a diferença que ele transferiu para a conta dele, em tese, tendo toda a contabilidade certinha, a empresa dando lucro, não tendo nenhum débito com a Receita Federal, isso a gente contabiliza como distribuição de lucro para o sócio. Exatamente. Tá? Então, assim, mandou qualquer valor para o sócio, tem que ter a retirada de Prolabore antes, porque senão a Receita ela pode pegar todo esse montante que você mandou e ali aplicar multa, juros e também descontar o valor de INSS e imposto de renda em cima desse valor também. Exatamente. E qual é o entendimento também da Previdência Social? Assim como o Lucas bem colocou, se o sócio ele começa a fazer alguma retirada de valor para ele, ou seja, né, começou a ter um faturamento ali, emitindo nota fiscal, e ele começa a transferir parte desses valores dele que a empresa começou a ter lucro para a conta dele, ele obrigatoriamente ele precisa realmente de fato tirar o Prolabore, pelo menos recolher no mínimo, que é o salário mínimo ali, né? Porque a Previdência Social ela é entendida da seguinte forma: se o sócio ele começou a ter lucratividade, faturamento, emissão de notas, enfim, e ele começou a fazer essa retirada, que literalmente você a empresa pagando o sócio? Pagando o sócio, né, depositando na conta dele, a Previdência já automaticamente entende que, opa, tá tendo um faturamento, tá tendo lucro, né, ele precisa de contribuir para o INSS, porque se ele não contribui, além das multas que ele pode sofrer e pagar guias retroativas, né, que a gente sabe que a multa e os juros previdenciários são altos, a empresa pode ser autuada porque a empresa pode se enquadrar ali como uma fraude, né, e se enquadrar ali num processo administrativo perante a Previdência Social também. Perfeito. Então, assim, são os riscos. Agora vamos falar sobre os benefícios também de tirar o Prolabore, certo? Quais são os benefícios, Marcelo? A gente só fala do risco, né? Esquece dos benefícios também, né? Que a Previdência tem. Apesar de que hoje a gente sabe que não é muita coisa, né? Mas quando um sócio ele tira a Prolabore e contribui com a Previdência Social, ele fica respaldado ali com alguns benefícios, né? Por exemplo, me acidentei, né? E não faço retirada de Prolabore. Eu posso fazer o pagamento retroativo? Não, porque a Previdência Social ela não vai aceitar isso. Ela começa a aceitar e contar como tempo de contribuição no momento que você começa a realmente pagar a primeira guia. Por exemplo, me acidentei,
preciso de ficar ali, ou peguei um auxílio doença, né? Adoeci. Perfeito. E preciso de me encostar pelo INSS, receber ali o benefício, como qualquer colaborador. O sócio também tem esse direito. Mas eu nunca paguei. Eu posso começar a pagar 12 meses atrás retroativo? Não, porque a Previdência não vai aceitar, tá bom? Então, assim, por esse motivo, né, que a gente conversou no início, começou a fazer retirada, tem lucratividade e tudo mais, já começa a tirar. Porque você fica respaldado. E outra coisa também, que tem aquela questão de auxílio por morte, né? Os seus acidentes ali, né? Os seus filhos, enfim, a pessoa cônjuge. Eles ficam respaldados, eles têm direito a receber pensão por morte também, né? Então esse é um detalhe, né? Pensando no futuro, porque eu sei que a gente às vezes pensa muito no agora, mas a gente também tem que pensar lá mais na frente, né? É isso aí. Esse é um dos benefícios. Então, é uma dúvida que a gente sempre recebe aqui. Recebe, né? aqui no escritório. E então, a gente está gravando esse vídeo justamente para explicar um pouquinho sobre a questão da retirada de Prolabore, tá? E detalhar um pouquinho mais sobre essa questão, mostrando a importância de tirar o Prolabore, tá? Para você não sofrer multas, nem sofrer qualquer tipo de fiscalização administrativa por parte da Receita. Perfeito. E também mostrando um pouco também do benefício que você tem em retirar o seu Prolabore. Exato. E só me corrija se eu estiver errado também. Quando você tira um Prolabore, você tem alguns benefícios com algumas instituições financeiras. Porque você consegue comprovar renda. Exato. Entendeu? Porque assim, pessoal, se eu não tiro um Prolabore, mas eu tiro os valores pela empresa, de fato, eu não consigo justificar isso para o sócio. Porque se eu não tiro o Prolabore, como é que eu vou levar isso para a sua declaração de imposto de renda? Entendeu? Exatamente. Como é que eu vou levar uma distribuição de lucro, sendo que não tem um Prolabore? Pode acontecer, tem as exceções. Por exemplo, tem uma empresa que tem 5 sócios. Todos os sócios precisam tirar Prolabore? Não. O sócio administrador, ele tem que tirar, e os sócios que trabalham na empresa, ele também está obrigado a tirar. Agora, um sócio investidor, ele não é obrigado a tirar o Prolabore, não é obrigado a contribuir ali, mas ele pode ter distribuição de lucro. Entendeu? Então são exceções que a gente consegue moldar, tá bom? E uma última dúvida que a gente recebe muito aqui eu tenho 2 empresas, por exemplo. Perfeito. Eu já faço uma retirada numa outra empresa, eu preciso tirar nessa segunda? Depende. Depende de tudo que a gente conversou aqui. Se enquadra? Se sim, pode tirar. Desde que você não ultrapasse o teto ali do INSS. No mais, né? É isso. É isso. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Até mais. Valeu.